Olá! Tudo bem, gente? Prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para começar. Alguns de vocês já assistiu algum vídeo do canal Jovens de Negócios? Tá bom? Algumas pessoas ali atrás. Maravilha. Então, gente, ó, meu nome é Breno. Eu comecei um canal do YouTube em 2018 chamado Jovens de Negócios, tá? Esse foi um canal principalmente para falar sobre duas coisas. Quantas coisas? Duas coisas. Negócios e finanças. E desde então eu fui absolutamente abençoado com tudo que aconteceu, assim, inexplicável de verdade. Foram mais de 115 milhões de visualizações, mais de 2 milhões de inscritos, mais 70 mil alunos. E isso permitiu algumas coisas, que eu pudesse chegar às pessoas, ter algum reconhecimento, mas também acumular algum dinheiro para investir naquilo que realmente importa. Mas antes de falar disso, eu queria estabelecer algumas regras com vocês aqui. Duas regras. Quantas regras? Beleza. A primeira delas é a seguinte, ó. Eu vou pedir para vocês repetirem algumas coisas. Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Boa, legal, agora está ficando legal. E a segunda, eu vou pedir para vocês colaborarem também. Fazer o quê? Então, vira para a pessoa no seu lado e fala assim, eu entendi. Boa, tá claro, né? Maravilha, gente, olha. O tema dessa palestra é sobre desenvolvimento e liderança. Chegou no momento da minha empresa, em 2021, em que a gente tinha 45 colaboradores, em que a gente tinha 4 empresas, em que a gente tinha muito faturamento, se comparado a outros momentos, mas eu, Breno, não tinha as duas únicas coisas que eu mais queria. O que eram? Tempo e dinheiro. Hoje, a gente vive numa sociedade que é fácil mostrar, não é? É fácil você fazer um stories, é fácil você fazer um post e dizer sobre todas as conquistas que você tem, ou quão lindo é aquilo que você vive. Mas, na prática, se você tem dezenas ou centenas de funcionários, ou se você está só faturando muito, isso necessariamente quer dizer que, na prática, você tem um negócio saudável? Sim ou não? Não? É muito, 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 muito mais difícil você ter um negócio rentável do que só você faturar dinheiro. Tá claro isso daqui? Tá. Então, eu quero que vocês anotem uma coisa aqui. Vocês gostam de história, sim ou não? Sim? Tá bom. Vou contar uma história para vocês. Ó, isso aqui veio de um autor que eu particularmente gosto muito. Vocês se importam de eu andar aqui no meio de vocês, gente? Não? Eu sou da galera, então. Ó, tem um autor que eu gosto muito, chama Jim Collins. Leiam tudo dele, tá? Gosto demais. E ele contou uma história nos livros que ele escreveu chamado Empresas Feitas para Vencer. Qual que é o nome do livro? Boa, anota, leia esse livro, tá? Da história vai mais ou menos assim. Imagina uma floresta, e no meio dessa floresta tem uma clareira. Uma clareira é um espaço aberto onde não tem árvore, exposto ao sol. E no meio dessa clareira tem um porco-espinho. E o porco-espinho está lá vivendo a sua vida. Está fazendo as coisas que porcos-espinhos fazem. Indo de um lado para o outro, tentando buscar alimento. Basicamente vivendo a sua vida. Só que atrás, se escondendo por entre as árvores na floresta, tem uma raposa. E a raposa, ela quer pegar o porco-espinho. E ela decide então começar um plano. E aí, a raposa, ela vai pular de árvore, ela desce, ela vai cavar buraco, ela pula de uma árvore para outra, até encontrar o momento perfeito em que ela finalmente vai conseguir pegar o porco-espinho. E adivinha? A raposa, ela faz tudo isso. Ela executa o plano. E aí, quando ela encontra o momento perfeito para pegar o porco-espinho, ela começa a correr. Quando ela chega pertinho do porco-espinho, o porco-espinho vira, expõe os seus espinhos. E aí, quando a raposa chega pertinho dele, ela morde o porco-espinho, se machuca toda. E o porco-espinho fica intocado. A raposa então retrocede para a floresta. E ela não desiste. E ela começa a pensar numa próxima coisa, numa próxima estratégia, que ela vai para conseguir capturar aquele porco-espinho. E aí o que ela faz? Pula de árvore para árvore, ela se contorna entre os arbustos, ela cava buraco, ela pula, até encontrar o momento perfeito para capturar o porco-espinho. E o que ela faz? Começa a correr. Quando chega pertinho do porco-espinho vê que a raposa está vindo, dispõe seus espinhos aí. A raposa morde ele, se machuca toda e retrocede para a floresta. Olha só, anota isso daqui.
A raposa sabe de várias coisas. Várias coisas. Ela tem vários planos, vários projetos que ela quer seguir. Ela tem milhões de coisas que ela quer fazer. O porco-espinho sabe de uma grande coisa. É aquela única coisa que ele faz consistentemente, que ele sabe que vai gerar resultado para ele. É sempre essa coisa. Quantos de vocês têm negócio aqui? Beleza? Quantos de vocês não têm negócio, mas querem ter ainda? Legal. Então, olha só. Ao ter uma empresa, você vai ter sempre três coisas que você precisa responder para você conseguir encontrar o seu porco-espinho. Quantas coisas são? Quantas coisas são? Três coisas. Ó. A primeira delas é a seguinte, pode anotar. O que é que move o seu motor econômico? O que é aquilo que você mais vende, o que mais gera resultado para a sua empresa? Não necessariamente aquilo que você mais vende em volume é aquilo que mais dá resultado. Pode ser que você tenha um produto que está vendendo muito, a margem é muito baixa, às vezes tem um produto que vende menos e você ganha mais nele. Sim ou sim? Legal. Então, o que é que move o seu motor econômico? No caso, as 4 empresas que eu tinha, uma era a Jovens, né, que é uma empresa de mídia. A segunda era uma produtora de vídeos. A terceira, um portal de notícias. E a quarta, uma marca de roupas. O que tem de comum entre essas 4 empresas? Essa é a resposta. Nada. 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 Ou seja, não existe foco. Só que existia uma dessas que estava subsidiando as operações de todas as outras. Adivinha qual era? Era Jovens de Negócios, cujo principal foco de receita era a venda de infoprodutos sobre educação financeira e empreendedora. E aí, você entendeu o que você precisa achar no seu negócio, que move o seu motor econômico, que é aquilo que você mais vende, que mais gera resultado. Para que você possa abrir mão de todo o resto. Você conheceu o primeiro pilar do seu porco-espinho. O segundo é, o que é que você faz que é melhor do que qualquer outro? O que é que você pode fazer que nenhum outro pode fazer tão bem quanto você? Olha isso daqui, ó. Me responde o seguinte, quantos de vocês usam iPhones? Legal. Quantos de vocês usam um sistema de Android? Menos pessoas, tá bom. Quantos de vocês pagam mais caro no iPhone porque é um iPhone e vocês nem a pau iam voltar para o Android? Boa. Quantos de vocês saíram do Android, foram para o iPhone e falaram, não vou voltar nem que é abacatuça, tá bom? Quantos de vocês saíram do iPhone e foram para o Android e aí falaram, eu vou ficar aqui, nunca mais eu volto para o iPhone? Legal, tem 2 pessoas ali. O que acontece? Existe uma coisa chamada de valor percebido, tá? Valor percebido é basicamente um valor intangível que a marca consegue construir sobre a percepção que a gente tem dela. A Apple tem algumas coisas que fazem ela ter valor percebido. Quais são? Só manda aí. Hã? Tecnologia? Tecnologia é valor tangível, né? Porque você tem uma tecnologia que é mais eficiente, que é mais rápida, ou até mais, como é que eu posso dizer? Tem uma funcionalidade mais apta para a gente do que as outras. Então, na prática, isso aqui é tangível, porque você consegue medir e comparar. Mas o que mais? O que é intangível? Hã? Pode falar, gente. Pode gritar aí. Status. Status. Pessoas compram um iPhone porque, pô, eu tenho um iPhone, né? Você fala, nossa, eu sou um empresário, você está usando um Android, tem gente que vai olhar para você e te menosprezar. Lógico que isso não quer dizer nada. A gente sabe que na prática você pode ter querido comprar um Android, está tudo certo. Mas existe status também. Então, uma forma como a Apple conseguiu se diferenciar foi criando formas de percepção de valor na sociedade que, poxa, se eu tenho um iPhone, então, teoricamente, eu tenho mais, eu consigo mais. Porque não só tenho uma experiência de usuário melhor, eu tenho mais funcionalidades, mas também eu tenho status. Então, isso aqui acaba sendo um diferencial. Então, no seu negócio, você sempre precisa fazer o que o seu cliente entender claramente como ele pode responder 2 perguntas. A primeira, por que ele compra o que ele está comprando? E segundo, por que ele está comprando de? Por que ele está comprando de? Você. Por que ele compra o que ele está comprando? E por que ele compra de você? Se essas 2 coisas não estiverem absolutamente amarradas para você vender para o seu cliente, então dificilmente ele vai comprar. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Quando você vai fazer uma jornada de aumento de nível de consciência numa venda, você pode começar por uma coisa, por exemplo, assim. Olha,
Se você tem menos de 30 anos de idade e você está perdendo o cabelo, saiba que isso não é normal. Você lembra? Isso aqui é um anúncio, tá? Imagina que você está no Instagram e aí você viu isso daqui. Você está com menos de 30 anos de idade e está perdendo o cabelo. Isso aqui não é normal. Porque perda de cabelo precoce pode fazer com que você se sinta com baixa autoestima e você pode acabar sabotando os seus relacionamentos, sua carreira, enfim. Tem uma série de problemas, mas, felizmente, existe uma tecnologia que foi criada pela Universidade de Stanford, desenvolvida pelos maiores cientistas do país, que desenvolveu lasers folículo estimulantes que podem recuperar não só os seus cabelos perdidos, mas inclusive fazer com que eles cresçam lindos e saudáveis. Mas tem um problema, essa tecnologia é muito cara. Uma sessão de 1 hora custa mais de $10.000. Então, ela é inacessível para uma parte das pessoas. Isso até agora. Porque agora você deve conhecer o Careca Nunca Mais, o boné com a tecnologia de Stanford embutida de laser folículo estimulante que você pode usar no conforto da sua casa, na praia com os amigos ou com os seus familiares tomando um chopp. Para você conhecer mais, basta clicar aqui, para você poder ter também o seu Careca Nunca Mais. Isso daqui é uma jornada aumentando o nível de consciência de alguém que não te conhece, mas ele sabe exatamente o que é que você faz, o que é que você vende e por que ele deveria comprar de você. Qual que é o diferencial claro aqui que a gente está falando? Com base nessa história. O que vocês pegaram? Diferenciais do Careca Nunca Mais, gente. Hã? Preço é um deles, beleza. Você pode ter diferencial de preço? Claro, pô. Quando vocês já compraram na Amazon? A Amazon tem um alto ou baixo poder de barganha com fornecedores? Vou repetir, ó. A Amazon tem um alto ou baixo poder de barganha com os fornecedores? Alto demais. Porque é só a Amazon maior e-commerce do mundo. Então eles podem comprar em alto volume. Eles podem comprar em alto volume, quer dizer que eles conseguem uma condição melhor para comprar os mesmos produtos do que outros varejistas, sim ou não? Sim, né? Então, elas podem apresentar o diferencial de preço. Agora, a Amazon também é uma das maiores empresas do mundo. Não é a realidade da maior parte de nós aqui. Será que você ter só diferencial em preço é a melhor coisa que você pode fazer? Hã? Não. Por que não? Por que você só ter algo que você vende mais barato do que o concorrente não te dá um diferencial, a não ser que você seja a Amazon? Porque senão vai chegar um outro concorrente que vai ser maior do que você, vai ter mais poder de barganha que você e vai oferecer um produto mais barato. Se isso acontece e tem outras pessoas comprando dos seus clientes, melhor, outras pessoas comprando dos seus concorrentes, então você tem um commodity. Você não tem um produto que tem um diferencial. Uma coisa que a gente às vezes não sabe é que hoje você pode vender qualquer coisa se você contar uma boa história. Às vezes o boné do Careca Nunca Mais não teve essa coisa de ser absolutamente exclusivo. Às vezes o Careca Nunca Mais pode ser o boné XPTO da esquina também, que começou a ser comercializado. E é barato, mas o storytelling que você faz, a forma como você conta essa história, faz toda a diferença para qualquer produto. Cara, hoje o mundo é o seguinte, você deve associar um puta de um produto a uma baita de uma história, porque mesmo se você só tiver a história, você ainda pode vender algo que seja ruim. Não vendam coisas que vocês não acreditam. Vamos começar por aqui. Mas, quantos de vocês já compraram um curso online? Uau, legal. Quantos de vocês já se decepcionaram comprando um curso online? Muita gente, né? Eu tenho certeza que na época que vocês decidiram comprar, vocês acharam que foi a melhor decisão que vocês fizeram na vida. Por quê? Marketing. O próprio marketing ele pode veicular diferenciais, melhor que sejam diferenciais reais. Então, o segundo pilar do seu porco-espinho é você conseguir definir o que é que você pode fazer melhor do que qualquer outro. Então, é preciso que esteja claro para o seu cliente o que ele está comprando e por que ele está comprando de... Por que ele está comprando de... Beleza, show de bola, gente. O último pilar do porco-espinho é o seguinte. É muito mais fácil a gente trabalhar com algo que faz o nosso olho brilhar. Então, o que é que você faz que realmente dá tesão de trabalhar? Porque, vamos lá, a gente é movido por objetivos, tá? A economia é uma ciência de incentivos. Se a gente começa a empreender, e se a gente abre mão de sair com os amigos, e se a gente às vezes tranca a faculdade, faz todas as coisas que a maior parte das pessoas diz o seguinte, você é louco.
Então, é preciso que você tenha algo te segurando para se manter no seu caminho. Quantos de vocês passaram por alguma das situações aqui que eu te falei? Quando vocês abdicaram realmente de sair com os amigos, de beber, né? Às vezes de comprar um monte de coisa que vocês querem investir no negócio? Cara, é normal. Isso aqui faz parte da vida do empreendedor. Então, se isso acontece, a gente precisa entender uma coisa chamada de custo de oportunidade. Repete comigo, custo de oportunidade. Vira a pessoa do seu lado e fala assim, custo de oportunidade. Boa, agora bate a mão nela e fala assim, você é um jovem de negócios. A gente está voltando do almoço aqui, estamos aquecendo ainda, gente. Ó, me responde o seguinte, quantos de vocês namoram ou têm algum tipo de relacionamento sério? Beleza? Uma galera aqui. Posso fazer uma pergunta, irmão? Quando você escolheu namorar, o que você deixa de ter? Que eu deixo de ter liberdade de escolhas em si. A sua esposa está aqui, não? Não? Que bom. Vamos tentar de novo, assim, ó. Você escolheu namorar, tá bom? Está no relacionamento. Existem outras coisas que você não pode mais fazer, não é? Você ainda mantém a sua liberdade, você pode sair, pode estar com seus amigos, certo? Boa, só para garantir, ok. E o que você não poderia fazer, dado que você está namorando? Trair a confiança da minha esposa. Ótimo, sair numa festa, rodar a baiana e pegar geral. Beleza, você não pode fazer isso, certo? Pelo menos implicitamente, esse é o contrato que você assina a partir do momento que você está no relacionamento. Qual que é o seu nome? Fred. Salve de palmas pro Fred, gente. Boa. Cuja oportunidade, anota aí, é tudo aquilo que você deixa de ter quando você faz uma escolha. Cada escolha é uma renúncia. Repete comigo. Cada escolha é uma renúncia. A gente tem tempo limitado. A gente tem dinheiro limitado. Portanto, há uma escolha que precisa ser feita quando a gente vai começar um projeto, quando a gente vai começar um negócio, quando a gente vai trabalhar no voluntariado do DFL, por exemplo, a gente abre mão de fazer outras coisas com isso. Você sabe, né? Ou seja, a gente precisa entender que empreender não é igual a você investir. Quando eu chego para você, por exemplo, falando sobre investimentos, eu falo assim, gente, olha só, para você ter uma carteira sólida, você precisa diversificá-la e com isso investir em vários setores da economia. Fala alguns setores que tem aí na Bolsa de Valores que você pode investir. Mercado financeiro, beleza, você pode comprar ações da XP, por exemplo. O que mais? Varejo, vamos lá, tem Magazine Luiza, Via Varejo, o que mais? Construção civil, energia, setor bancário, existem vários setores que você pode investir e diversificar sua carteira. Você falar de diversificação é uma coisa prudente de fazer, gente, sim ou não? Sim. Na Bolsa de Valores, ou quando você investe seu dinheiro, é muito prudente, porque você abate uma coisa chamada de risco não sistêmico. Risco não sistêmico, que é basicamente o risco da sua própria ignorância. Imagina que você gosta muito de telefonia, você ama esse setor, você por algum motivo é apaixonado pelo setor de telefonia. Você fala, mano, eu botaria todo o meu dinheiro nessa bagaça aqui, 5G está chegando, agora vai bombar, vou ganhar muito dinheiro. E aí, você bota todo o seu dinheiro em Oi. Todo. Eu não sei se vocês já pegaram para ver o DRE da Oi. Nenhum dos executivos é sócio daquela bagaça. Nenhum. E eles se pagam salários, enquanto a empresa tem uma dívida que é dezenas de vezes maior do que o patrimônio líquido dela. Isso aqui é uma representação de uma boa gestão, sim ou não? Não, claro que não. Isso aqui é público, você pode olhar, tá? Você vai lá no Trade Map, quando você for analisar DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa, para analisar qualquer empresa, você vai ver isso aí. Ou seja, se você pega todo o seu dinheiro e coloca em Oi, será que você está fazendo um bom negócio? Não, eu estou pensando no turnaround. A empresa vai, de repente, dar uma guinada e as suas ações estão muito baratas. Tá, mas pode ser que ela vá à falência também, não pode? Ok, agora vamos pegar outro cenário. Vamos dizer que você vai investir em Ambev, tá? Isso aqui não é uma recomendação, é meramente um exemplo ilustrativo. Sabe qual que é a chance da Ambev falir? É mais ou menos a mesma da do brasileiro parar de tomar cerveja. É tipo isso. É difícil, sabe? Por quê? É uma empresa que tem uma boa gestão. Agora, diversificação de carteira, ela faz sentido quando a gente fala de investimentos. Será que você pode fazer a mesma coisa para negócios que dependem de você, que você tem que investir o seu tempo? É outro mundo, cara. Porque quando a gente fala de projetos que você tem e que você começa,
O que você tem que focar? Em que você tem que focar? Uma única coisa. É todos os ovos numa cesta. Por quê? É muito simples isso aqui, tá? Se você quer ter várias empresas ao mesmo tempo, vários CNPJs, você está com tempo para conseguir fazer todas elas rodarem, pensa assim, olha, gente, você está no Brasil, tá? Empreender é fácil? Não, você tem que pagar muito imposto, né? Aqueles que pagam, pelo menos. Se você tem que pagar muito imposto, você sabe que é uma burocracia, você tem que contratar gente, manter um modelo de gestão que seja eficaz ao longo do tempo, você tem que reinvestir no negócio e crescer. Será que o seu tempo, se tiver alocado em 4 empresas, na verdade vai estar fazendo com que você diversifique as suas chances desse negócio, de cada um desse negócio dar certo? Ou você está matando a chance de que um deles sequer dê certo? É claro que você está matando. Então, você pega o Breno lá de 2021, quando eu estava com 4 empresas, 45 funcionários embaixo. Os negócios eles faturavam, mas não davam lucro. Então, eu não tinha as 2 coisas que eu mais queria. Eu tenho certeza que vocês começaram a empreender, pelo menos vocês gostariam de ter mais tempo e dinheiro. E se todas as pessoas que estão abaixo de você têm tempo e têm dinheiro, e você não, então tem alguma coisa errada. Completamente, tem alguma coisa errada. Você precisa rever isso daqui. Então, entende que cuja oportunidade é tudo aquilo que você deixa de ter quando você faz uma escolha. E cada escolha é uma renúncia. Nossos recursos são limitados. A gente precisa saber muito bem como alocá-los. E ao empreender, não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tem um modelo, um formato, onde você ter vários negócios faz sentido. Você quer saber qual é? Quando um negócio que você compra é um investimento. Quando é só isso. Vou dar um exemplo, por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro semana passada, eu comprei uma franquia de açaí. Pensei assim, pô, Rio de Janeiro é uma cidade quente, ponto, ali no aterro do Flamengo, bom. Eu tenho um sócio que ele é o operador, manja pra caramba do negócio, já negociou com todos os fornecedores, tem a fórmula exclusiva do açaí, o cara vende pra caramba, é bom, pô, eu não vou fazer nada, eu moro em São Paulo, o cara fica no Rio, tá tudo certo, confio nele. Isso aqui toma meu tempo? Sim ou não? Não, eu fui lá para a inauguração, fiz um stories para vender, mas eu não fiz nada. Eu literalmente fiz o Pix e pronto, puf, surgiu ali o açaí. Isso é um investimento, fora da bolsa, mas ainda assim é um investimento. O que você faz com o investimento? Diversifica. Fala assim, diversifica. Então, vira a pessoa do seu lado e fala assim, eu diversifico a minha carteira. Legal. Só para curiosidade, quantos de vocês têm ações aqui ou investimento em bolsa? Poucas pessoas, né? Legal. Ó, outra coisa que vocês precisam saber também, afinal, o tema dessa palestra aqui é sobre liderança. Quantos de vocês têm pessoas que estão abaixo de você, na sua estrutura hierárquica? Quantos de vocês têm time? Uau, que legal! Caramba! Quantos de vocês têm uma empresa com até 10 pessoas? Quantos de vocês têm até 20 pessoas? Até 50 pessoas? Legal, parabéns, gente. Pô, que bacana. Ó, eu quero fazer uma pergunta a vocês, quero que vocês me ajudem a responder, tá? Seguinte, se vocês têm todas as pessoas na sua empresa, vai chegar um momento em que você quer construir um negócio para que você não precise mais trabalhar nele, sim ou não? Sim ou não? Quem que falou aqui que tem gente até 50 pessoas? Beleza. Pô, você está em todas, hein, cara? Porra, Fred. Posso fazer uma pergunta? Se você parar de trabalhar hoje, o teu negócio continua? Não. Não continua, né? Então, você quer chegar no momento em que você para de trabalhar, o seu negócio consegue prosperar sem você? Sim. Beleza. Então, olha só. Vou contar uma outra história, tá? Volta a 3.000 anos no passado. Não tinha iPhone naquela época. Sabe o que não tinha também? Relógio de pulso. As pessoas andavam na rua sem saber que horas eram. Imagina aqui, um dia, teve um brother que chegou e ele falou assim, mano, eu consigo dizer a qualquer momento, a cada segundo, exatamente que horas são, que dia é, que segundos são, sem precisar de uma referência. E quer saber? O cara sempre estava certo. Sempre. Chamavam ele de o contador do tempo. Que ele sempre sabia o tempo. Sempre sabia o tempo. E aí, as pessoas começaram a agraciar esse cara, dar vários presentes para ele. Porque ele sempre conseguia dizer exatamente o tempo. Que habilidade incrível. O quão incrível seria se não tivesse uma pessoa que há 3.000 anos atrás tivesse essa habilidade. Isso é incrível, né? Só que aí, ele morreu. E sabe o que aconteceu? O homem que contava o tempo
agora não podia mais ajudar as pessoas. E ninguém mais sabia mais qual era o tempo. Até que alguns dias passaram. E aí descobriu-se um outro homem. Que ele também tinha essa mesma habilidade. Mas sabe por quê? Porque esse outro homem não é porque ele tinha habilidades místicas como o contador do tempo. É porque ele conseguiu desenvolver uma tecnologia que toda vez que ele olhava dizia o tempo para ele. Sabe que tecnologia era essa? O relógio. O relógio. Esse cara é um relojoeiro. Só que ao desenvolver um relógio, ele começou a replicar isso. E ele começou a fazer vários relógios, começou a vender vários relógios, de forma que várias pessoas agora poderiam, elas próprias, contar o tempo. O que isso aqui quer dizer? Que às vezes, na nossa empresa, nós somos os contadores do tempo. Todo mundo depende da gente para que a gente consiga chegar em algum lugar. É quase como se você fosse uma peça indispensável. É lógico que, no começo, é isso que vai acontecer. Mas a gente precisa cada vez mais migrar para ser o relojoeiro e não o contador do tempo. Porque o relojoeiro, ele se sustenta ao longo do tempo, ele se preserva. Ele traz conhecimento que é passado para as outras pessoas para que essas outras pessoas consigam também dizer o tempo. Repete comigo, ó, sucessão. Quando vocês passaram pela seguinte situação, ó, tem alguma tarefa que é muito importante na empresa de vocês, muito importante. E vocês nunca encontraram alguém que consegue fazer essa tarefa tão bem quanto você. Cara, é bizarro isso, né? Acho que acontece com todo mundo. É uma tarefa muito importante, você está doido para conseguir botar alguém para fazer isso, mas você simplesmente não encontra. Em 2019, logo alguns meses depois de ter começado o canal do YouTube, que foi em outubro de 2018, eu ainda editava todos os vídeos. Eu fazia todos os roteiros, eu fazia thumbnail, eu fazia o SEO, fazia tudo. Era eu. Era um canal do YouTube de um homem só, basicamente. E eu falei, poxa, agora eu acho que chegou na hora de delegar. Repete comigo, delegar. Chegou na hora de delegar. Daí eu fui lá no Orkana. Já ouviram falar do Orkana? Aquele site freelancer, que você encontra as pessoas lá que podem ser designer, editor de vídeo. Tem umas coisas legais. E aí eu encontrei um rapaz que tinha um portfólio super bacana. E eu falei, poxa, eu acho que esse menino aqui merece uma chance. Vou contratar ele. Vou contratar os serviços desse freelancer. E aí contratei. Depois de 6, 7 meses de ter começado o canal. Sabe o que começou a acontecer? Os vídeos vieram horríveis. Assim, muito fracos mesmo. Isso não quer dizer que ele não era bom. Isso não quer dizer que ele não tinha potencial para aprender. Eu fiquei muito estressado com aquilo, porque de repente, os vídeos que começaram a vir, que eu tinha confiado a ele, eram vídeos que eu estava postando de repente para uma audiência que estava acostumada com um padrão de qualidade que não se manteve. Então, será que isso daqui era bom? Poxa, talvez não. Mas, pensa assim, ó, imagina que você está nessa situação. O que você faria? Você simplesmente demitiria a pessoa que não arcou com o mínimo das competências que você achou que deveria? O mínimo limiar de qualidade? Ou você capacitaria essa pessoa? O que você faria? Capacitaria? Às vezes é mais difícil do que isso, né? Porque às vezes você olha a pessoa e fala, mano, não tem como essa pessoa aqui conseguir se recuperar, vai ser loucura. Mas esse menino, chama Pietro, ele não só se dedicou, ele pegou os feedbacks, como ele revolucionou completamente o canal. Alguns de vocês, como disseram que já viram o canal, devem ter visto alguma das animações que a gente faz lá. Só levanta a mão quem sabe o que eu estou falando. Algumas animações de vídeos. Bacana. Foi esse cara que começou com isso daqui. Eu não sabia animar, sabe, colocar os bonequinhos andando de um lado para o outro, ter vários personagens e realmente ilustrando o processo de aprendizagem para que as pessoas absorvessem o conteúdo. Quando você fala de um conteúdo técnico, tipo finanças, as pessoas estão acostumadas a ter uma pessoa engravatada ali, sabe, com uma camisa social. Não tem nada de errado com isso, mas não fala com um público jovem que o canal Jovens de Negócios se dispôs a atacar. Então, a partir do momento em que eu torno o conteúdo mais lúdico, ele também é mais fácil de aprender. Então, se hoje o negócio depende absolutamente de você, você precisa considerar que delegar é um fator indispensável para o negócio. Pode ser muito bem, às vezes, o fato de você se dispor a passar um pouquinho de tempo com as coisas não indo tão bem, porque as pessoas estão pegando jeito. Que pode ser que daqui a pouco elas façam muito melhor do que você jamais pôde fazer na sua vida. Quando vocês já viram isso acontecer na prática, galera que empreende aí?
Opa, você levantou muito empolgada essa mão aqui. Já aconteceu algumas vezes, então. Foi incrível, né? O estagiário superou a sua hierarquia. Qual é o seu nome? Karina. Salve de palmas, Karina, gente. Poxa, que legal. Olha só. O que a Karina falou aqui? O cara estava debaixo dela, o estagiário, superou a hierarquia da Karina. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o cara é dedicado, sim ou não? Mas principalmente, isso quer dizer que a Karina é uma boa líder. A Karina é uma baita de uma líder. Karine, desculpa, gente. Obrigado. Karine. Então, a Karina é uma baita de uma líder. Porque tem um tipo de líder que se ele sair do negócio, o negócio vai quebrar. E pode ser que as pessoas não sejam tão humildes quanto o Fred, por exemplo, que tinha falado que, se ele saísse o negócio ia quebrar. Às vezes o Fred não chegou lá ainda, mas às vezes as pessoas querem isso. Não, se eu sair, esse negócio não anda mais. É quase como se fosse uma forma de massagear o próprio ego, entende? E aí as pessoas saem, e adivinha o que acontece? É uma profecia autorrealizável. As pessoas saem do negócio e aí elas acham que, as coisas não vão dar certo e aqui acaba não dando realmente certo. E aí não tem nada que possa fazer. O que essa pessoa ela não é? Ela não é um relojoeiro. Ela é um contador do tempo. Então nos nossos negócios é preciso implementar processos, gestão, absorção daquele conhecimento para que seja replicado para próximas pessoas que venham a começar a trabalhar com a gente. E aí sim, a gente pode pensar em delegar as tarefas, em conseguir sair da operação e eventualmente ficar tocando estratégico, às vezes até contratar alguém para fazer isso e só fala, sei lá, o que você quer fazer com o seu tempo? Vai viajar? Vai tomar pina colada na praia? O que te motiva, irmão? O que for legal para você? Existem 5 níveis do líder. 5 níveis. Quantos níveis? 5. Quero que você anote isso aqui. Está muito importante mesmo que você saia daqui sabendo isso. Todos nós somos, pelo menos, o líder de nível 1, que é o indivíduo altamente capaz. Como é que chama? Fala alto comigo, é o quê? Indivíduo altamente capaz. O que é um indivíduo altamente capaz? O indivíduo altamente capaz é uma pessoa que sabe muito bem fazer uma coisa. Dá um exemplo. Quem que sabe fazer muito bem uma coisa? Fala uma profissão aí. Designer? Vendedor? O que mais? Médico? Um programador? Pode ser, é uma pessoa que tem uma habilidade muito técnica e específica, sabe fazer muito bem essa habilidade. Agora, se essa pessoa sabe muito bem fazer uma coisa, necessariamente ela sabe tocar uma equipe? Sim ou não? Não. Não necessariamente ela sabe tocar uma equipe. Então tem o nível 2. O nível 2 é o membro contribuinte do time. Como é que chama? Membro contribuinte do time. O membro contribuinte do time, ele também tem alguma habilidade específica, que ele é muito bom, mas ele tem uma coisa a mais. Ele consegue trabalhar no contexto de grupo. E o que isso significa? Ele consegue dar feedback. Ele consegue pedir feedback. Ele consegue fazer com que as pessoas se sintam motivadas para trabalhar junto dela para que o time fique mais produtivo. Então, o membro contribuinte do time é uma fase que todos nós eventualmente vamos precisar passar, porque vocês já ouviram o ditado, se você quer ir longe, vá acompanhado. E se você quiser ir rápido, vá sozinho. Então, a gente precisa saber que trabalhando numa sociedade, trabalhando numa empresa, eventualmente vai precisar largar o osso. A gente vai precisar trabalhar no contexto de grupo. E a gente vai precisar contribuir para que o grupo alcance o objetivo que tem. E a gente chega no líder de nível 3. Líder de nível 3. Anota, Líder de nível 3 é o seguinte. É o gestor eficaz. Como é que chama? Gestor eficaz. O gestor eficaz é a pessoa que não só tem todos os atributos dos níveis anteriores, o indivíduo altamente capaz, o membro contribuinte do time, mas ele também tem algumas coisas a mais. Ele sabe receber um objetivo de quem vem acima dele. Por exemplo, uma meta financeira. Tipo, hoje, para o próximo ano, o seu time tem o objetivo de faturar R$1 milhão. O que o gestor eficaz ele sabe fazer? Ele sabe quebrar essa meta, cascatear essa meta em objetivos absolutamente operacionais. Vou dar um exemplo para você. No YouTube a gente faz assim. Então, a gente tem a galera da diretoria que coloca as metas para o ano. Então, vamos dizer que a gente tem a meta de fazer R$1 milhão em receita. Legal. Se eu quero atribuir essa receita ao meu gerente de marketing, o meu gerente de marketing ele vai tocar tanto a operação que é de social media, quanto a operação que é de tráfego pago. Certo?
Algum de vocês roda tráfego ou produz conteúdo aí? Boa. Deixa eu falar para vocês. Quantos de vocês estão 100% aqui agora? Legal, beleza. Quantos de vocês acham que poderiam estar mais aqui, mais presente? Beleza. Quantos de vocês não vão levantar a mão independentemente do que eu fale? Só para saber aqui. Ó, eu quero isso aqui que vocês levem para vocês, tá? Eu tô pegando algumas coisas que a gente implementou lá e deram muito, muito certo. Eu quero trazer o que deu certo, o que deu na prática. Não quero falar de teoria, porque teoria ela só serve para servir à prática. E se a prática não funciona, então a teoria precisa ser reformulada. Então, olha só. O gestor eficaz, ele vai pegar essa meta de R$1 milhão. Vamos dizer que ele é um gerente de marketing, tá? Ele vai falar assim, cara, olha só. Eu sei que se cada vídeo do YouTube que eu posto, por exemplo, tem 100 mil visualizações, vamos dizer que é, e 1% dessas 100 mil visualizações clica no link da descrição, que vai para uma página de venda, e essa página de venda tem uma taxa de conversão de 5%, e o ticket médio dos meus produtos é de R$1.000, quantos vídeos eu tenho que postar para conseguir bater a meta de 1 milhão? Eu não sei, eu posso fazer a conta com vocês agora aqui, porque eu só falei de coisa na minha cabeça. Mas vamos lá. Se a meta é de R$1 milhão, o ticket médio de cada produto é R$1.000. Quantos produtos tem que vender? 1.000, né? Então, 1 milhão dividido por 1.000 é 1.000. Beleza, você tem que vender 1.000 produtos. Combinado. Aí você fatura 1 milhão. Só que você sabe o seguinte, cada vídeo que você posta tem 100 mil visualizações, com uma conversão de 1% para cliques no link da descrição, que vai para uma página de vendas. Quanto que é 1% de 100 mil? Essa é difícil, peraí. 1.000, né? Beleza. Então, 1.000 pessoas por vídeo acessam a sua página de vendas. Combinado? Se 1.000 pessoas acessam a sua página de vendas, e a página de vendas tem uma taxa de conversão de 5%, quantas pessoas compram? 50. Se 50 pessoas gastam R$1.000, você, por um vídeo, faturou quanto? 50 mil. Quantos vídeos você precisa postar para chegar no 1 milhão? 20 vídeos. Fez sentido isso aqui, gente? Então, isso daqui é a forma como você pega uma meta financeira e você cascateia ela em metinhas operacionais com base na realidade da sua operação. Se você é do time comercial, você vai falar sobre quantidade de leads, quantidade de cold calls que você faz. Se você é alguém que está rodando tráfego pago, você vai falar sobre custo de aquisição de cliente, você vai ter que comparar com o LTV. Então, isso daqui é o que faz um gestor eficaz. Ele dá o direcionamento para o time sobre quais são as metas que o time vai ter que cumprir. Faz sentido isso? Então bate numa pessoa do seu lado e fala assim, isso faz muito sentido. Beleza. O quarto nível, ele já foi falado aqui. O Frederico estava antes, ele estava falando a respeito. É o líder visionário. Quem dá um exemplo de um líder visionário aí? Hã? Pode falar, gente. Pô, pode jogar. Não tem medo não. Elon Musk. O que mais? Star Wars. Hã? Gustavo Vaz. Gustavo Vaz, pô, legal. Que bacana, cara. Parabéns. Cara, pega esses caras assim, ó. Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates. Eles fizeram uma visão. E eles conseguiram fazer com que as outras pessoas comprassem essa visão para acontecer o quê? Para que mesmo elas não conseguindo ainda ter aquilo na prática, elas podem abrir mão de salário, ou pelo menos do salário que elas gostariam de estar ganhando em outros lugares. Elas podem abrir mão de tempo com a família, elas podem sacrificar uma série de coisas, porque elas sabem que se elas se dedicarem com aquilo, pode ser que o prêmio venha lá na frente. E prêmio pode ter vários formatos, ele pode ser prêmios financeiros, ele pode ser prêmios de reconhecimento, ele pode ser prêmio de propósito. O líder visionário é aquele que faz as pessoas conseguirem pular no mesmo barco e com isso, construir algo grandioso. Esse é o líder visionário. E aí você pensa, Breno, mas como é que pode? O que vem depois do líder visionário? O que tem a mais? E aí? Então, depois do líder visionário, tem mais um líder, que também tem as características de todos os outros que vieram antes. Mas ele tem duas características principais que os diferenciam de todos os outros. Quantas características? Duas características. Vocês querem saber qual é? Vocês querem saber qual é? Ó, a primeira delas é a seguinte.
Humildade. Humildade. Posso dar um exemplo para vocês? Qual que é o seu nome, irmão? Gustavo. Gustavo, ó, vamos dizer que o Gustavo, ele está sendo entrevistado, tá? E aí fala assim, caramba, Gustavo, como é que você conseguiu alcançar tanto sucesso aqui, cara? Pô, no EFL, as coisas estão dando muito certo, poxa, reconhecimento nacional, olha que bacana, como é que você conseguiu fazer tudo isso acontecer? E aí o Gustavo, ele é um líder nível 5. Sabe o que ele vai responder? Ele vai responder assim, poxa, obrigado, mas numa boa, eu tenho que admitir que eu fui, na verdade, abençoado de ter encontrado pessoas que são tão talentosas e suaram tanto para construir isso daqui junto, que, sinceramente, eu não poderia levar todo o crédito sozinha. Elas foram as reais responsáveis por fazer isso daqui acontecer. O que ele está sendo? Humilde. Está sendo humilde. Porque sucesso é abundante, gente, sim ou não? Sim. Existe riqueza para todo mundo, sim ou não? É claro que existe. A riqueza pode ser produzida. A gente não vive num jogo de soma zero. A gente pode criar e gerar valor para a sociedade. Se cada um de nós, a gente pode enriquecer. Isso só vem sobre as consequências da gente enriquecer várias pessoas ao longo do tempo. Não só pessoas que trabalham com a gente, mas também enriquecer a sociedade pelos produtos e serviços que a gente está oferecendo para ela. Sim ou não? Agora, imagina que uma outra pessoa que não é o Gustavo é encarada com a mesma pergunta. E aí, poxa, fulano, como é que você conseguiu tanto sucesso? Como é que você pode ser capaz de fazer tudo isso? E aí o fulano ele vai chegar e ele vai falar, é porque eu consegui ver uma tendência de mercado que poucas pessoas estavam analisando, e com isso eu me antecipei, podendo movimentar o meu time para que a gente pudesse chegar a patamares maiores. E aí aumentamos a nossa margem e conseguimos, né, reinvestir em projetos, mas de fato eu consegui antecipar algumas coisas que outros não. Beleza, o fulano ele está sendo humilde? Não. Mas o fulano, ao passo que ele não está sendo humilde, sabe o que ele também não está sendo? Realista. Não está sendo realista. Você consegue construir uma coisa sozinho, gente? Sim ou não? Não, né? Mas o fulano, quando ele for perguntado, em algum momento, quando as coisas começarem a ir mal, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar assim, mas é porque aconteceu uma crise aqui, não tinha como saber, né? Começou aqui, vi esse negócio do Covid, não pude fazer nada. Aí, pô, o meu time também já estava meio desmotivado com isso daqui. Enfim, né, não foi culpa minha. Ele terceiriza a responsabilidade, ele bota a culpa nos outros. Ou seja, o líder nível 5, ele é humilde para compartilhar o sucesso e humilde para se responsabilizar pelo erro. Porque o líder, ele dá a direção para onde as pessoas estão indo, certo ou errado? Ele dá a direção. Então ele dá as metas, ele dá o plano e o time faz o quê? Executa. O time executa. Então, se o líder aponta para o lado errado, o time pode ter a melhor execução possível. Eles vão conseguir resultado? Não, lógico que não. É por isso que o líder nível 5 é aquele que sabe entender que se eles conseguiram chegar em qualquer lugar, é óbvio que se não fosse o trabalho do time, nada teria acontecido. Porque foram eles que fizeram o trabalho. Mas, se as coisas derem muito errado, então eu falo, poxa, quer saber? Você tem toda a razão, eu não esperava por isso. Eu acabei trazendo uma orientação errônea a respeito do caminho que a gente está seguindo na empresa, mas, de novo, fui abençoado de ter gente tão boa aqui e a gente vai se alinhar para conseguir chegar melhor na próxima vez. Pô, isso é humildade. Eu lembro de uma história de um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Como vocês já ouviram falar desse livro aqui? Só me entender. Cara, livraço, tá? Esse aqui é um manual da vida. Leiam. Se você lida com pessoas na sua vida, ou seja, vocês lidam, é imprescindível que vocês leiam isso aqui. Eu lembro de uma história específica, que ele conta sobre um cara que é magnata da indústria do aço, chama Charles Schwab. Charles Schwab, já ouviram falar desse cara aí? Charles Schwab? Não? O Charles Schwab, ele era dono de uma empresa, tá, de aço. E tinha uma regra na empresa, que era a seguinte: gente, é proibido fumar dentro da área de operação. A galera trabalhava com os vergalhões, é um maquinário, é um negócio super perigoso. Falou, é proibido fumar aqui, você não pode se distrair. Tinha área lá para as pessoas fumarem. E aí teve um dia lá que o Charles Schwab estava andando pela sua planta industrial, e aí ele olha para o lado e vê um homem fumando. Um dos operários que ele tinha. O que a maior parte das pessoas ia fazer nesse sentido? Ia brigar, dar um belo de um esporro, ia repreender. Às vezes demitir? Porra, tá claro, cara, não pode. Por que você está fazendo isso? Humilhar a pessoa? Sabe o que ele fez? Ele falou, rapaz, vem aqui comigo, ó. E o cara já gelou todo, né?
vem aqui comigo. Aí pegou o cara lá, chegou no lugar que podia fumar. E sabe o que ele fez? Ele estendeu um cigarro para ele. Pegou o próprio isqueiro. Acendeu o cigarro que ele deu para o rapaz. E acendeu para si. Isso é uma história de 1920, tá, gente? Só para vocês entenderem. Era outra circunstância. Mas, você acha que esse rapaz agora, ele tem mais ou menos respeito pelo líder? O Charles Schwab, ele fez mais ainda, tá? Além de só dar o cigarro para ele começar a fumar, ele começou a falar com ele sobre a vida. Não tocou em nenhum momento, sobre o fato dele poder fumar ou não. Mas no final do papo, ele pegou um giz. E aí ele fez um desenho no chão. Pelo menos era o que o cara tinha achado, né? Que ele estava desenhando. Quando o Charles Schwab foi embora, ele viu que não era um desenho. Era uma frase. O Charles Schwab tinha escrito assim: hoje eu fui grato por poder conversar com um homem que fatura mais de $1 milhão por ano. Era só um operário, mas a empresa faturava mais de $1 milhão por ano. Você acha que esse cara vai pisar na linha, fora da linha, algum momento depois disso? A maior parte das pessoas, ela quer partir para a solução fácil. É briga, é estresse, é opressão. Ao invés de entender realmente como é que é o processo cognitivo de pensamento das pessoas. A gente valoriza muito mais alguém que se coloca no nosso lado, que tem empatia e que sabe que a gente quer o melhor para ela, do que alguém que simplesmente oprime. Por que os tiranos caem? É porque eventualmente a rebelião acontece. Eventualmente divergências acontecem. E não tem uma pessoa que consiga se sustentar ao longo do tempo oprimindo toda uma nação. Não dá, é impossível. O povo é sempre muito mais forte. Mas ele teve uma outra história também, isso daí é de um outro livro, chamado Empreendedorismo 2.0. Muito legal também. Não sei se tem em português, para falar a verdade. Pode ver em inglês, é Entrepreneurship 2.0, se tiver. É uma história que fala assim, tinha um gerente que estava muito irritado. O gerente estava muito irritado. Era um gerente do time comercial. O time comercial não estava dentro do prazo para bater venda, para bater meta. Estava fora. O gerente comercial, ele começou a dar um monte de esporro no time. Ele falou: eu vou chamar o dono do negócio aqui. Eu vou chamar ele. E vocês vão se ver com ele agora. Eu não vou precisar falar mais nada e vocês vão ver o que é bom. Falando para eles: vocês não trabalham, vocês não dão conta, vocês são incapazes. E aí, chegou o dono. E aí, o gerente bateu na mesa e falou assim: dono, agora é hora para você mostrar para eles o que realmente é bom para eles. Para eles começarem a trabalhar direito. E aí o dono, ele só agradeceu, o gerente. Sabe o que ele começou a fazer? A perguntar sobre a vida de cada uma das pessoas ali. Qual é o seu nome? Tá tudo bem? Nossa, você parece muito uma pessoa que eu conheço aqui. Você conhece a fulano? Começou a conversar. E começou a trocar ideia. E foi deixando o clima mais leve, as pessoas menos tensas, porque elas estavam com muito medo. Até que o gerente começou a ficar irritado. Porque parecia que ele estava perdendo tempo dele ali. Falei: como é que pode? Eu chamei o dono e o cara fica trocando ideia com um time que não está performando bem. Aí teve uma hora que o gerente não se conteve. Aí o gerente bateu na mesa, falou assim: dono, vamos para o que interessa agora. Fala para esse time para trabalhar direito. E aí sabe o que o dono falou? Ele agradeceu. Aí ele falou assim: gente, para mim o papo está dado. Eu tenho confiança absoluta que vocês conseguem bater essa meta aqui. Porque se vocês estão nessa empresa, eu confio no potencial das pessoas que trouxeram vocês. Eu confio para que vocês tentaram durante todo esse tempo, vocês vão conseguir se manter. Para mim não tem a menor dúvida de que vai dar certo. Daí ele se levantou e ele foi embora. Anota o seguinte: dê um nome a zelar. Dê um nome a zelar. Todos nós temos uma reputação. Fala comigo, reputação. Todos nós temos uma reputação. É o nosso nome a zelar. A partir do momento que você dá a outra pessoa um nome a zelar, sabe o que ela faz? Ela quer se manter lá, irmão. Ela não quer te decepcionar. Ela não vai quebrar a expectativa de que você colocou sobre ela. Ainda mais com uma pessoa tão importante, tão relevante quanto o dono da empresa. Quando a gente entende isso daqui, a gente percebe o seguinte: que se a gente é capaz de unir humildade
com assertividade. E essa é a segunda característica desse líder nível 5. Assertividade. Em ter foco, ambição. Sabendo sacrificar coisas que vão tirá-lo realmente do que ele entende como seu porco-espinho. O que vai acontecer? Eventualmente, ele vai conseguir se transformar num relojoeiro. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Muito obrigado.